Olá, bem-vindo a mais um Papo de Amigurumeira. Hoje, sábado, dia 23 de outubro, 10 horas da manhã. E hoje o nosso assunto é perfeição. É amigurumi perfeito. Nós estamos aqui, quando eu falo nós, é eu, né? Eu estou aqui com a Thalita, minha filha, que sempre me ajuda e me alfineta aqui para falar coisas, né? Então, bom dia a todos, bem-vindos. Fale, Thalita. É isso. Isso. Bom dia. Deixa eu sentar direito. Então, você se apresentou? Não. Pois é, então. Para quem não me conhece, eu sou a Teca, da Imaginalinhando, e eu ajudo pessoas a criarem seus próprios amigurumis do zero. E vamos começar o papo, depois eu tenho algumas coisinhas para falar ainda. Alguns recadinhos. Tá. Então, bom dia. Bom, primeiro eu quero falar que se você estiver aí assistindo e tiver dúvidas, alguma coisa ou indicação de algum tema pra gente falar, pode deixar aqui nos comentários que a gente tá lendo tudo. E vamos começar então. Então, hoje o tema é amigurumi perfeito, né? Várias pessoas mandam mensagem, ou sei lá, quando a gente faz alguma pesquisa, assim, né? Falam, como fazer o amigurumi perfeito, como fazer o acabamento perfeito, como fazer isso perfeito e aquilo. E a minha primeira pergunta pra você você diria que existe amigurumi perfeito? Pois então, Thalita, e todos que estão nos ouvindo. Outro dia eu estava aí passeando pelo Instagram e eu vi uma postagem bem interessante que um artesão colocou, claro, sobre artesanato e como amigurumi é um artesanato, se aplica como uma luva. Não existe artesanato perfeito, existe artesanato bem feito. Então, não existe amigurumi perfeito, existe amigurumi bem feito, né? Agora, o bem feito, ele abrange várias coisas, né? Então, pode começar a fazer pergunta, manda brasa. Bom, então acho que primeiro a gente tem que começar a pensar que a perfeição é um conjunto, né? É um conjunto de coisas e ela não existe, na verdade, né? É um ideal que a gente constrói na nossa cabeça e eu acho que uma coisa que é interessante a gente falar é que a perfeição para cada pessoa é uma coisa, Sim. né? Não sei se vocês já viram, antigamente se fazia muito aquela brincadeirinha, quando nasceu o Photoshop, né? Se fazia muito aquela brincadeirinha de juntar olho de um, assim, fulano, tal artista tem os olhos maravilhosos, fulana tem uma boca linda, não sei quem tem nariz perfeito, cabelo, Então juntava um pedacinho de cada que era perfeito para montar o que seria uma pessoa perfeita. E quando você faz isso, sai um monstro, literalmente um monstro, porque a perfeição, ela tem muito do global, da harmonia das coisas. Então, quando a gente fala amigurumi perfeito, isso é um monte de fatores juntos que deixam o amigurumi bem feito. Perfeito, não. Bom dia, Crochê Baby Decor, tudo bom? Então vamos lá. Se não existe amigurumi perfeito, o que você diria que chegam mais perto da perfeição? Vamos por partes. Agora em termos de linha ou fios, né? Nunca sei como que fala direito. Depende, né? Eu sempre falo fios porque pode ser linha, pode ser lã, pode ser barbante, né? Em termos de fios, é assim. No amigurumi, a gente sempre tem que ter em mente qual o uso que você quer dar para esse amigurumi. Então, se você quer usar ele como decoração, você tem uma série de materiais que você pode usar sem nenhum problema. Tem outros que, apesar de você usar para decoração, você tem que pensar que tipo de decoração também que é. Se é para brinquedo, também tem alguns materiais que você pode usar sem problema. Se o brinquedo é para uma criança bem novinha, um bebê, restringe bastante. Se é para uma criança maior, aumenta a quantidade, né? Então, assim, fio também não existe fio perfeito. Sempre assim, você procurar usar um fio de qualidade. Por que eu digo isso? Porque às vezes você vê a foto de um amigurumi, tá lindo, maravilhoso, até a gente comentou isso outro dia. Tá lindo, maravilhoso,
brilhante, muito legal. Mas aí você fala, eu vi tal linha que é brilhante, eu vi tal... Compre e faz. Aquela linha desbota, você não pode lavar, ela é aquelas que fica pinicando. Então, sempre usar linha de boa qualidade, isso é muito importante, né? E adequada ao uso que vai ter. Então, é um amigurumi para um bebê, você não vai botar uma linha de nylon, né? Uma linha sintética. Não, você vai colocar uma linha o mais pura possível, né? Precisa ser de algodão? Não precisa ser de algodão. Tem muita lãzinha antialérgica que você pode usar. Mas por que sempre eu gosto de falar no algodão? Porque o algodão é uma fibra pura. O algodão vem da natureza puro, tem algum pequeno tratamento para você poder usar. E quanto mais pura, tem estudos já que dizem que quanto mais pura é a fibra, menor a possibilidade de você desenvolver uma alergia. Então, o algodão é muito indicado. Mesmo assim, todo tipo de algodão, quase sempre, desde que seja 100% algodão, já é um bom indicativo. Quanto a lã, se você for usar para bebê, estamos falando para bebê. Para bebê tem que ser a lã antialérgica, pelo mesmo motivo, né? Quanto mais for puro, mais antialérgico, menor a possibilidade de criar uma alergia na criança. Crianças maiores não têm essa restrição, você pode usar outros fios mais sintéticos, sabe? Tem uns fios sintéticos que, além de ser gostosos de trabalhar, eles têm umas cores mais vibrantes. Mas aí é bom cuidar para ver se esse fio não desbota muito fácil. Porque quando a gente faz brinquedo, tem que ter em mente que a criança vai brincar com aquilo. Então vai jogar no chão, vai puxar, vai, né, uma série de esforços. E aí a primeira coisa que acontece é você tem que lavar aquilo. Por mais que você cuida, se a linha não for muito boa, ela vai desbotar. Se você colocar no sol, ela vai desbotar. Se ela for uma linha de uma composição não muito boa, começa a puxar, deforma todo o amigurumi. Então, sempre é bom assim, usar uma linha de qualidade, né? Chegar na loja, não vai comprar aquela que está lá no fundo da prateleira, que ninguém compra, que está baratíssima, está um centavo, mas ninguém compra, vai ver por quê, né? Porque não é boa mesmo. Isso que eu ia perguntar. Você falou de qualidade. Como saber que é de boa qualidade? Bom, primeiro tem as marcas, né? Que são as mais conhecidas. Isso já é um indicativo. Nem sempre é 100% seguro, mas tem as marcas. Segundo, com o tempo a gente vai aprendendo a ler o rótulo. Então, sempre que for comprar uma linha, analisa o rótulo dela. Qual a composição dela, sabe? Com o tempo, conforme você vai fazendo e vai testando. Uma coisa importante também, mudando um pouquinho, isso de testar. Então, se possível, ok, tem uma encomenda, tem que fazer, vai lá, compra a linha, faz, ok. Mas quando tiver um tempinho, tenta fazer uma coisinha qualquer, uma bolinha que seja. Ferve ela, lava, põe no sol, testa ela para ver se é boa mesmo. Você pode se surpreender. Lembrei da propaganda acho que é Presunto Seara, né? Ele vai te surpreender. Às vezes você pode ter uma surpresa. Tá, então você diria que qualidade é ir perguntando para as pessoas, talvez? Perguntando na loja? Procurando nos sites. Assim, quando lançam uma linha, isso é bem engraçado, que já aconteceu comigo. Quando as grandes empresas lançam linhas, pouco tempo depois tem um monte de vídeo no YouTube, os youtubers falando, eu tô aqui testando tal linha, vamos ver. Quase sempre tem isso, é interessante. Quando sai uma linha, você procurar alguma referência, ver se já tem algum videozinho, se alguém já falou alguma coisa. Se não, faça você a sua referência. Vai lá, pega a tal da linha. É que às vezes a linha é tão cara que você fala, poxa, mas eu vou comprar para testar, né? Mas
né, é aquilo. Quase sempre tem esses vídeos que é bem interessante. Tem mesmo pessoas que se dedicam a isso, fazer vídeo de produtos novos para dizer se é bom ou se é ruim. Então vale a pena dar uma assistida nisso. Inclusive tem aquele teste que até acho que a gente postou um Reels aqui que você fez, né? Que você... da fibra, né? Que eu fiz, eu acho. De colocar a meia, acho que foi a meia. Não, foi a meia. Então daí você foi lá e lavou, ferveu, isso. ferveu de novo. E isso é interessante. O que acontece? Eu fiz um amigurumi, né, para criança. Então, tinha me dado uma dica assim, quando é para criancinha, bebê principalmente, que tem os dedinhos fininhos, enfia no meio da trama, coloca a fibra dentro de uma meia de nylon e daí coloca dentro do amigurumi. E eu fiz isso e deu certo mesmo, que ele fica bem presinho, a fibra não sai. Só que aí na minha cabeça, né, cara, e se eu fizer isso para um bebê e a mãe resolver esterilizar isso? O que acontece com esse amigurumi? O que acontece principalmente com essa meia? Aí o que eu fiz? Eu fiz uma bolinha, coloquei o enchimento na meinha, né? Não é bem uma meinha, quem assistiu o vídeo lembra bem. Parece uma meia de nylon, mas eu acho que eles usam para fazer flor artificial, para encapar tiarinha, não sei direito para que é. É um negócio para fazer artesanato. Para artesanato, né? Não é bem a meia de nylon, é uma meia especial para artesanato. Então eu coloquei a fibra nessa meinha, coloquei dentro da bolinha e aí depois eu fervi essa bolinha. Larguei lá fervendo uma meia hora a bolinha. E daí depois, né, foi filmado eu abrindo a bolinha para ver o que acontecia. O que acontece é que a fibra se mantém intacta, a meia também, e incrivelmente a linha era muito boa, não soltou a cor, né, se manteve perfeita. Algodão, isso, né? Era a linha... Amigurumi, eu acho. A linha amigurumi, isso mesmo, fio amigurumi da Círculo, que não soltou. Não estamos sendo pagas para falar isso, mas não. Que é uma linha 100% algodão, né? Isso, e coincidentemente eu estava fazendo um trabalho com a linha amigurumi e resolvi fazer esse teste, e deu certo. Então agora eu tenho que fazer esse teste com todas as outras linhas, mas confesso que demora um pouco. Tá, você falou de linhas. E agora, se não existe perfeição, o que você diria que chega mais perto da perfeição com relação a agulhas para fazer crochê? Agulhas. Crochê não, amigurumi. Amigurumi usa os pontos do crochê. Então, as agulhas é o seguinte, é muito particular de cada pessoa, daí já não é mais o uso que vai ter o amigurumi, é quem está fazendo o amigurumi. Cada pessoa se sente confortável com um tipo de agulha. Então, tem agulha de metal, de bambu, de plástico, de acrílico, emborrachada. Tem para todos os gostos, né? Eu vi uma vez uma que eu achei lindíssima, mas não tive coragem de comprar, claro, que era feita de pau-brasil incrustada com um cristal Swarovski. Linda, não sei nem se é boa de trabalhar, mas é linda, né? E assim, a agulha é muito particular de quem faz. Quem faz isso, lá quando eu estou fazendo, né, os videozinhos, lá nas aulas eu falo isso. Você tem que escolher a agulha que você se sente melhor. Eu aprendi a fazer crochê naquela agulha metálica, mais simples. Naquele tempo não tinha outra opção, ou era metálica ou era de madeira, né? Aquela que solta farpa assim. E eu aprendi a fazer naquela mais simplesinha. Depois eu comecei a fazer com a agulha que tem o cabo emborrachado e me dei tão bem que eu não larguei mais. Mas tem gente que se sente muito bem fazendo crochê com agulha de bambu, de plástico, de metal mesmo. Já vi muita designer, inclusive, não só brasileira, né? Internacional, que usa agulha de metal. Então você tem que escolher qual agulha que você se sente mais confortável. E dentre as agulhas, aí sim, você tem que ver qual fio que você vai usar e escolher a agulha. E isso é fácil de ver, você faz uma amostrinha e veja o seu ponto. Aquele que o ponto ficou o mais perfeito, né? O mais certinho, bonitinho. Que não ficou puxado, que não ficou frouxo. Porque às vezes também já alguma pessoa me falou assim sobre a tensão do fio. É importante? É importante sim.
A tensão do fio, estou fugindo do assunto agulha, Tá já fugindo, volto. mas pode... Já volto. A tensão do fio é importante sim, porque se você puxa demais, ele fica muito tensionado, né? E o ponto fica apertado. Mas para quem tem o ponto apertado, eu diria para usar uma agulha mais grossa, que daí você vai fazer ele apertado, mas ele volta, né? E quem não consegue tensionar a linha, usa uma agulha mais fina. E a tensão do fio é prática. Quanto mais crochê você faz, mais você consegue, né? Como é que eu falo? Controlar a tensão do fio. Calibrar. Né? Calibrar a mão, né? Porque o crochê não é só enrolar a linha na mão e sair fazendo. Você, com o tempo, você vai aprendendo como que você... O movimento da sua mão é importante. Falei já isso no outro papo, né? No crochê, você tem que prestar atenção no que você está fazendo. O movimento da sua mão, porque às vezes você fica com dor e não sabe por quê. É porque está fazendo um movimento errado e repetido. Ou às vezes colocando muita força. Colocando né? muita força. Eu tô falando isso como eu sempre digo. Eu não sou amigurumeira, não faço amigurumis. Eu sou só aqui o suporte da Teca aqui na Imagina Alinhando. Mas, não sei se vocês seguem faz tempo, a gente fez 2 lives que era trocando de agulhas, né? Que era ela me ensinando ao vivo a fazer, porque eu realmente nunca fiz, assim. E é engraçado porque tem isso mesmo, o meu ponto, a gente chegou à conclusão que é apertado, então eu tive que trocar minha agulha e eu percebi isso porque ficava tudo cheio de nozinho, né, o meu negócio. Então daí eu troquei para uma agulha um pouco maior, só que isso, é claro, você percebe só depois que você faz uma primeira vez, né, uma segunda, na verdade, uma terceira, que daí você começa a entender a mecânica daquilo. Mas E a outra coisa, esse negócio da força, porque eu colocava muita força, parecia que eu tava fazendo assim um esforço enorme. E eu olhava pra ela lá, né, assim, super tranquilo. Pensava, gente, mas tem que fazer força pra puxar esse negócio. Por quê? Porque eu tava provavelmente usando a agulha errada pro meu tipo de ponto. Isso. Né? E isso é bem fácil de você perceber quando você começa a fazer crochê. Claro, não no primeiro ponto que você vai ver isso, né? Mas você começa a aprender a fazer e você vê assim que tá difícil da agulha entrar no ponto. Se tá difícil da agulha entrar é porque o ponto tá apertado, né? Você faz e fica aquela coisa molenga. Então, o ponto tá muito largo. Então, isso é com o tempo mesmo. Você vai fazendo e vai calibrando. Não é de primeira que a gente acerta. Às vezes não é de segunda também que a gente acerta. Mas assim... Na segunda você acerta mais que na primeira, na terceira mais que na primeira, na segunda. E quando você vê, você nem precisa olhar mais o rótulo da linha para ver que agulha vai. Você já conhece que isso também é um pouco enganador. Aquilo ali é meio standard, digamos, né? Agulha de tal grossura para linha tal, né? E, por exemplo, se eu tiver o ponto muito apertado, eu vou usar aquela agulha, vai ficar um nó. Né? Eu, por exemplo, não sigo o rótulo, eu vejo a linha e lembro mais ou menos como que é o meu ponto, outras linhas que eu usei que era parecida, a grossura com aquela, então eu escolho uma agulha. E é assim, com o tempo isso fica automático, mas com o tempo é a prática, né? Não é fazer hoje, daqui a um ano achar que está automático, não, fazer hoje e continuar fazendo até daqui a um ano. Porque eu, por exemplo, se eu pegar de novo o negócio... Vai sair um nó. Vai sair horrível. E até fugindo um pouquinho, mas achei interessante puxar esse assunto, que você falou que no rótulo tem lá a agulha, beleza. Tem. Mas, por exemplo, você pega uma receita, que na receita normalmente tem indica também. Tem. E aí? E daí você pega e não usa aquela agulha que está indicada? Então, quando você tem um pouquinho mais de prática com essa coisa, né? Então você pega a receita e vai comprar aquela linha, você pega a linha e é aquilo que eu falei, você olha a linha, às vezes tem linha que engana bastante, principalmente a sintética, você olha uma linha super grossa, quando você vai fazer ela vira um fiozinho. Então você olha a linha e fala, não, mas para essa linha, dessa grossura, eu costumo usar agulha tal, né? Ah, mas na receita está dizendo uma agulha mais grossa. Bom, mas você sabe que você está acostumado a usar aquela agulha, então vamos tentar. Se não der certo, daí você tenta fazer um pouquinho mais grossa.
É que também tem tudo a particularidade da pessoa que fez a receita, né? Pois é, então o crochê tem isso, né? Você tem o seu ponto com a sua agulha, com a sua linha. Quem faz a receita, ela tem escolher uma linha, que pode não ser a mesma sua, uma agulha, que pode ser diferente da sua, e o ponto dela com certeza é diferente do seu, sem dúvida. Então, quando ela montou a receita para o ponto dela, a agulha dela e a linha dela, é aquilo. Para você fazer, sempre tem um ajuste a ser feito aí, né? Então, às vezes, até você pega uma receita lindona, que nem eu falo de vez em quando, uma receita lindona, compra tudo certinho, vai fazer e não fica nada parecido. É porque algum ajuste tem que ser feito aí no meio do caminho. Deixa eu ver aqui uns comentários. A Cíntia falou: como virginiana, sou uma eterna frustrada. Sempre acho que podia ter feito melhor. Ai, mas aí não tem jeito. Você sabe que a gente sempre começa achando esse vai sair perfeito, né? Então você começa assim, você faz o primeiro pontinho, nossa, que perfeição, vai ser assim até o fim. Mas quem faz amigurumi, quem faz qualquer tipo de trabalho manual, artesanato, qualquer coisa que a gente põe a mão, até para cozinhar, né? Você termina de fazer, putz, eu podia ter feito tal coisa, eu podia... Não tem perfeição virginiana, sinto muito. Contente-se, não tem perfeição, né? Mas a gente, é claro, está sempre procurando o mais perfeito possível. E isso faz parte, e até é bom, né? Porque se você se conforma que um não sai legal, tudo bem. Aí faz o outro, também não sai. Você não mudou nada e, né? É aquilo, você quer mudar o resultado, então mude o início, né? Faz de novo, do mesmo jeito, também não saiu perfeito. Tudo bem, e acostuma com aquilo, você nunca vai conseguir melhorar. Então, assim, fez um, analisa o que você achou que errou, no outro você melhora. Que errou, não. Eu falo nas minhas aulas, no amigurumi a gente não erra, a gente aprende. Porque você faz, não ficou do jeito que você queria, você não errou. Você aprendeu como não fazer, na próxima vez você não faça. Até eu sempre falo aqui que eu não faço amigurumi, mas eu faço bordado e boneca, né? E é bem isso, cada trabalho que eu faço, eu acho o meu último trabalho mais maravilhoso, perfeito do universo. Aí depois eu olho e digo, nossa senhora, não, saiu isso aqui errado, isso aqui errado. Mas é aquilo que você sempre fala também, que quem faz é que vê na grande maioria, claro, né, que se você fizer um negócio tudo torto, as outras pessoas vão ver, mas assim, na grande maioria das vezes, quem faz é que vê o próprio erro, quem só olha ali não consegue enxergar o erro. E por falar nisso, quem não conhece o trabalho da Thalita, entra lá na imaginalinha.com.br, bonecas e bichinhos de pano e bordados. Tem lá os trabalhos dela, são muito bonitos também. Vale a pena. A mamãe falando. A mamãe falando mesmo. A coruja falando mesmo. Deixa só eu ligar aqui. Deixa. Senão eu não consigo enxergar as perguntas das pessoas. Bom, eu já vou avisando que eu não respondo porque eu não enxergo o que está aí no celular. A Célia falou, eu meço a ponta da agulha no fio que vou usar. Olha que interessante. Puxa vida, Célia. Meus parabéns. Meus parabéns. Eu não faço isso, não. E não pensei. Acho que você nunca tinha pensado nisso, nunca né? tinha pensado nisso. Interessante. Acho até que eu vou pegar essa sua dica e vou começar a usar, fazer um teste. Vamos ver o que acontece, né? É legal na loja, né? Porque daí você não precisa ficar fazendo amostra no meio da loja. Até porque se você abrir um novelo na loja e sair fazendo, não vão gostar muito. Crochê Baby Decor pergunta: compensa fazer amigurumis maiores? Acho que os menores ficam mais bonitos. Olha, isso é polêmico, um assunto polêmico. Então, esse é um assunto bem polêmico, porque eu sempre falo que eu aprendi a fazer crochê com linha fina. Então, eu adoro fazer amigurumi pequeno, com linha mais fina. Na verdade, o que acontece? Quando você usa linha fina, né, e os amigurumis menorzinhos, você consegue dar mais definição para ele. Então, se ele tem algum trabalho especial, qualquer definição que você vai ter no amigurumi, com a linha fina ela fica mais visível.
Com a linha mais grossa, ela dá aquele aspecto mais grosso, claro, né? Da própria linha. Então, eu particularmente gosto bastante da linha fina. Mas eu já vi trabalhos maravilhosos, porque tem gente que não consegue trabalhar com linha fina, só trabalha com linha grossa. E eu já vi muito trabalho muito bem feito com linha grossa. Então eu diria também que a linha é uma questão pessoal. Pra você ter uma ideia, eu aprendi a fazer crochê. Não vou contar minha história. Não vou contar tudo de novo a sua história. Todo mundo tá careca. Mas eu aprendi a fazer crochê com uma linha muito fina, que eu nem sei. Eu acho que ela existe ainda, aquela linha Mercer, que é muito fininha. Então, para pular daquela para a linha Cleia, que é fina também, já foi um custo. Para pular da Cleia para a Anne, eu vou te dizer que os meus primeiros trabalhos da Anne eram horríveis. Você olhava aquilo, você não sabia nem o que era aquilo. Né? E você sentia até dor na mão, né? Tanto que tem coisa que você não consegue fazer. Hoje em dia, por exemplo, fio de malha eu não consigo trabalhar. Me dá uma dor horrível. Fio de malha, algodão, barbante grosso. Então eu acho lindo o tapete de barbante, aqueles mais modernoso, assim, todo desenhado, e até já fiz alguns. Só que uma crocheteira que leva, sei lá, uma semana para fazer, não, nem isso, né? Elas fazem bem rápido, 3 dias para fazer um tapete daquele, eu levo um mês, porque começa a me dar dor, eu tenho que parar. Mas isso, você vê, é muito particular da pessoa. E também já teve o caso de alguém que perguntou, né? Mas não dá para fazer com linha mais grossa? Porque eu não consigo trabalhar com linha fina. Dá, claro que dá. Dá sim, dá e fica muito bem feito, né? Então vai muito da pessoa. Só tem que tomar... Ixi, a gente fugiu total. Só tem que tomar cuidado, é aquilo que você sempre fala, com a definição mesmo, né? Porque dependendo da receita, se você mudar muito o fio que está previsto lá, talvez fique esquisito. Especialmente quando você pega essas receitas compradas, por exemplo, que está bem em moda, aquelas bonequinhas russas, se você prestar atenção, aquilo lá é tudo feito com linha mais fina. Porque elas têm muitos detalhes, você não consegue fazer tudo aquilo numa linha mais grossa e fazer ela ficar... Elas normalmente têm o quê? 30, 40 centímetros? Se você usar uma linha grossa, ela vai ficar enorme. E aí começa a ter o efeito Chuck, né? Você termina de fazer e fica apavorada com o bicho. E ela falou compensa fazer amigurumis maiores, né? É engraçado, porque tem gente que gosta muito e não só amigurumi, eu digo assim, bonecos, enfim, grandes, né? E a gente aqui meio que gosta das coisas pequenininhas, então é bem particular também. Se você olhar aqui, muitos dos bichinhos que ela faz, bonecas, são pequenininhos, né? E é muito particular mesmo, acho que compensa fazer maior. Tem gente que acha que não consegue colocar o valor muito alto em um bichinho pequeno. Mas aí vem toda aquela coisa da valorização, né? Que você tem que mostrar o que tá por trás de fazer aquele bichinho pequeno. Então, porque você quando faz um... Olha só, essa aqui é bem pequenininha, mas olha o tanto de detalhe que ela tem. É capaz de ter mais detalhe do que uma bonequinha maior, né? Essa aqui é design da Crochet Confetti, tá? Não é da Teca, não é meu, não. Mas foi ela que fez, né? Então, assim, não é porque é pequeno que não deu trabalho, que não demorou. Sim, o tamanho não tem nada a ver com o trabalho. E quanto à valorização, é complicado porque, infelizmente, o artesanato, a gente carrega essa coisa de que, artesanato, né? Sempre lembra, o pessoal vendendo artesanato na praia, que é baratinho, não sei o quê. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Você, para fazer uma coisa daquela, demora... O material é um material mais fino, é um material de qualidade e cheio de detalhes. Então, a valorização, quando você vai pôr o preço, você tem que pensar muito bem o tempo que você usou, o material que você usou, sabe? Eu sei que não é muito fácil, mas a gente tem que começar também a criar. E eu já vi assim que de uns tempos para cá as coisas estão mudando. Quando a gente entra no Elo 7, por exemplo, para quem não conhece, o Elo 7 é um grande mercado de artesanatos, né? É tipo Mercado Livre, só que é voltado para artesanato. Quando você entra lá, tem muito amigurumi e a gente vê que
Fala assim, nossa, tá caro. Não tá caro, não. Calcula quanto tempo aquela pessoa demorou para fazer aquele amigurumi com todos aqueles detalhes. Se ela vive disso, entendeu? Ela tem que valorizar o trabalho dela. Porque você fazer uma boneca, leva uma semana para fazer e vender a cinquentão, você vai ganhar o quê? R$200 por mês? Tira o material, R$100 por mês? Sério mesmo, você vai viver com R$100 por mês? Não vai. Então, a valorização vai muito do tempo que você gastou no seu trabalho, o material que você gastou. E quando eu falo material, não é só material linha, agulha e enchimento. É o material, é o valor do frete. Se você vai postar no Elo 7, você tem que pagar uma taxa para eles. Isso tudo são tem todas que as entrar. Ferramentas, né? Luz, luz, internet, água, você toma água, você come. usa. Você tem que pensar em tudo isso, que o valor daquilo tem que remunerar tudo que você gastou para chegar naquele produto. Né? E outra coisa, se for uma coisa que você criou, né? É uma coisa exclusiva, além de tudo. Ninguém mais tem aquilo. Então, se você mesma criou aquilo, sim, a pessoa, se ela quiser um daquele, ela tem que pedir para você. Não vai ter outra pessoa para pedir. Então, também tem isso na questão da valorização. A gente fugiu totalmente do assunto. Mas também tem isso na questão de valorização, né? Se é exclusivo aí, estamos falando já de outro patamar. Outro nível. Outro patamar. Vamos voltar para o assunto, por favor. Só quero ver aqui, a Célia falou, na sua estante, os 2 bichinhos vermelhos ficaram iguais? Provavelmente não, né, Célia? Porque nunca fica igual. Eu acho que ela tá falando essas duas raposinhas, acho que sim. Você tá falando das raposinhas, né? Propositalmente eu fiz ela diferente. Primeiro que propositalmente ela fez diferente. Deixa eu mostrar aqui. Ela tá peludinha porque nós temos 2 gatos que adoram bichinhos. Então, propositalmente elas foram feitas diferentes, não ficaram iguais. Apesar de a receita ser a mesma, o modo de fazer a mesma, a amigurumeira é a mesma, mas o resultado é diferente. Vou fazer um pouquinho de propaganda. Essas raposinhas aqui, a origem delas é um bonequinho que eu criei que se chama Vira-Vira, que é um corpinho, vamos virar assim para vocês entenderem. É esse corpinho aqui com perninhas, braços e cabeça, que com algumas modificações ele se transforma em qualquer bichinho. No caso, esse aqui virou uma raposinha. E as lives sobre o Vira-Vira, toda semana eu trago um bichinho diferente, tá? Toda quinta-feira, às 19h30, tem a live Vira-Vira, onde eu trago a caracterização de um bichinho diferente e eu sorteio o próximo. No caso dessa raposinha aqui, elas estão diferentes, uma está dormindo, outra está acordada, foi proposital, porque normalmente eu faço eles assim, dormindinho. Mas aí eu resolvi fazer de olhinho aberto para mostrar, né, como fazer o olhinho, colocar o olhinho, fazer esse bordadinho. Então é isso, né? A live Vira-Vira, o próximo vai... então se vocês verem, acho que dá para ver aqui, tem mais bichinhos, a elefantinha, hipopótamo não foi ainda, hein? Pode ser que seja a próxima aí. Ah, não, o próximo vai ser o gatinho Então, estamos no mês das bruxas. Minha mãe nasceu dia 31 de outubro, só para constar. A bruxa da família. Estamos no mês das bruxas, então eu tô tentando fazer um bichinho especial para o Halloween. Se der tudo certo, na próxima quinta-feira eu trago ele aqui, acho que vai dar certo, sim. Próxima quinta-feira eu trago ele aqui. Se não der certo, o próximo bichinho é um gatinho. E daí vamos sortear o da outra quinta. Tá. Nossa, a gente foge muito, gente. Foge. Então. Sem não dá. Crochê Baby Decor falou obrigada pela resposta. Que bom que você gostou. A Célia falou que fez a bebê coelhinha, né, com a linha Anne. Então ela já mudou um pouquinho, né? Essa aqui é a Cleia, não? Essa daí, mas é que essa eu fiz com a Cleia fio duplo. Ah, sim. Né? Por que eu fiz com o fio duplo? Só para dar esse efeito mescladinho aqui, ó. Fiz com a Cleia fio duplo. Então, quer dizer, se você fez com a Anne, deve ter ficado bem parecido com essa daqui.
Aí a Rosa Gomes falou: na minha cidade as pessoas acham tudo muito caro. Olha, Rosa, não é só na tua cidade, não. Eu vou te dizer que é no país inteiro. É, em todo lugar, né? Mas a valorização tá naquilo que a gente comentou. E não vou falar que pra gente é fácil, pra gente também é difícil. Mas eu acho que uma das coisas que a gente tenta fazer, né, é mostrar o que tá por trás daquela peça, como que a gente chega naquele resultado. Porque daí as pessoas começam a entender: nossa, demora tudo isso, que tem gente que não sabe. Que demora, por exemplo, um bordado pode demorar 15, 20 horas para fazer um bordado. Meu Deus, como assim? Pois é, dependendo da complexidade, né? E a gente e o tem amigurumi, que ver... meu Deus, eu vejo minha mãe fazendo. Tem amigurumis que demoram muito para fazer, com detalhezinhos, com não sei o que, troca de cor, quando é listrado, assim, né? É que assim, infelizmente o artesanato caiu nesse limbo, né? E tem muita coisa que imita artesanato, mas que é industrial. Então, e quando é industrial, a gente sabe que aquilo sai de uma máquina, né? Sai sem parar, 24 horas por dia. E as pessoas comparam muito o preço de algo industrial com o artesanato. É muito simples, você vai comprar uma boneca qualquer de plástico, uma Barbie, né, que é uma boneca bem feita e tal, ela tem um valor X. Aí você vai pegar uma boneca de artesanato, ela deveria ser 3 vezes o valor da Barbie. Mas aí quem vai comprar, olha, fala assim: poxa, mas uma Barbie custa, sei lá, 50, você está querendo me cobrar 150? Sim, porque é única. Você não vai encontrar outra igual. A Célia que fez, né, a bonequinha. Célia, eu tenho certeza que a sua bonequinha e a minha bonequinha, se a gente usou a mesma receita, saiu diferente. Então, a pessoa, quando compra um produto, um artesanato, ela tem que ter na cabeça que ela está comprando algo exclusivo. Ela não vai encontrar outro igual, mesmo que compre da mesma artesã. Não sai 2 iguais. Sempre tem alguma alteração. Isso, inclusive a Rosa falou: as minhas peças nunca ficam iguais. Nunca ficam iguais. Ficam. Por mais que você tente fazer um negócio em série, né? Tipo assim, lembrancinhas de maternidade. Mas não vai ficar uma exatamente igual a outra, porque a gente mesmo acaba mudando, né? Fala aí do crochê, como que é. Não é, né? A gente sabe que quando você vai fazer crochê, você muda a tensão da linha, se você tá de bom humor, sai de um jeito, se tá de mau humor, sai de outro. Se o dia tá quente, é uma coisa, se tá frio, é outra. Então, e a gente não é perfeita. É claro que se a gente não é perfeita, os nossos bichos e bonecas e bordados também não vão ser. E não sai mesmo igual. Não existe 2 trabalhos idênticos, existem parecidos. Inclusive, igual, você vai usar a mesma linha, e a Teca já falou muito disso, mas você vai usar lotes diferentes, só aí já muda. Pois é, então, começa, tudo. Aí a Rosa também falou: sinto dificuldade em costurar os bracinhos e orelhinhas. Então, Rosa, vou te dar uma dica. O amigurumi vira-vira, a ideia de criar esse bichinho é que eu queria criar uma base de bichinho que não tivesse costuras. E esse aqui, a base dele, que é a cabeça, corpo e braços, ele não tem nada costurado, né? Você faz de uma ponta a outra sem nenhuma costura. Os bracinhos dele não é costurado. Então, se uma criança pegar isso aqui, ela vai arrebentar o amigurumi, vai destruir ele, mas não vai conseguir descosturar ele. A cabeça também não é costurada. Então, isso já facilita, porque são coisas, por exemplo, o bracinho a gente às vezes vai costurar e sai um mais alto que o outro. A cabeça sai virada de lado, né? Aqui, de lado. E aqui, pelo menos, sai tudo, né, certinho, já está tudo preso. Daí a gente só tem que fazer os acabamentos. Mas, realmente, a costura é um problema recorrente, inclusive meu, assim, acho que 99,9% das pessoas que fazem amigurumi falam da costura, que tem certa dificuldade. E no Papo de Amigurumeira 3, que foi o anterior da semana passada, a gente falou só sobre costura. Então, se você quiser, dá uma olhadinha nessa live que a gente fez, porque tá bem legal, né? A gente falou várias coisas sobre o assunto.
Bom, vamos ver o que mais que apareceu por aqui. A Célia falou: valorização é geral, mas temos que dar o valor merecido. Você tem canal no YouTube? Tem. Procura lá Imagina Alinhando no YouTube. Ou tá no link da bio. No link da bio tem lá o botãozinho YouTube. Bom dia, Lene. Temos perfil também no Facebook. Que show, a Célia, que lindo, muito lindo. Bom, muito fofo mesmo, eu amei os vira-vira. Você tem aula desse corpinho? Do corpinho, não. Ainda, não tem. No corpinho, não. Mas a gente já adianta que no evento que a gente está preparando na semana do dia 16 ao dia 21 de novembro, tem sim uma aula específica com o passo a passo do corpinho. Posso falar? Pode. Então, nós estamos preparando um evento que vai acontecer entre o dia 16 e 21 de novembro. E a ideia é a gente falar sobre amigurumis, sobre a criação de amigurumis, né? Então, a ideia lá é eu explicar passo a passo sobre criação de amigurumis. E assim, eu preparei 2 tutoriais também, inclusive para quem não sabe fazer amigurumi. Tem 2 tutoriais, um que é básico do básico do básico, é como pegar uma agulha, como colocar a linha na mão e os primeiros pontos para a pessoa conseguir começar um amigurumi. E o outro tutorial é sobre o vira-vira, que lá a gente vai fazer um vira-vira, né? Então tem o tutorial passo a passo. Cadê ele? Cadê o meu feio? O feio? Não, feio. Eu ia mostrar o projeto do... E esse aqui é o projeto do curso. É essa curso não. Do curso. Do evento. Que é essa vaquinha aqui. Né? Essa vaquinha vai ter o tutorial dela lá, o passo a passo, né? E também a gente vai treinar algumas coisas com essa vaquinha. Nós vamos treinar a personalização dela. Então, quem participar, se participar, sei lá, X pessoas, pode sair X vira-viras, X vaquinhas vira-viras, porque a ideia é que cada um personalize de uma maneira, né? E eu vou explicar como é que vai fazer isso. Além disso, nas lives do vira-vira, sempre que a live vai ao ar, eu disponibilizo também a receita. Então, não tem o passo a passo do corpinho, mas tem a receita. E eu acho assim, a receita não é muito complicada, dá para uma pessoa que já faz amigurumi, faz tranquilamente a receita. Inclusive, olha, a inscrição para essa semana, as inscrições estão abertas e tá também no link da bio. É gratuito, tá? Vai ser tudo online, tudo gratuito, então é só se inscrever lá. E outra coisa é que as receitas dos vira-viras também tá no link da bio, tem lá, receitas vira-vira. E você consegue acessar todos os vira-vira que já foram feitos aqui em lives. Isso. Então teve a raposinha, o elefante e o unicórnio. E o unicórnio. O unicórnio, gente, é o meu preferido. Mais um detalhe, você falou da inscrição, né? Então, vai ter a inscrição, é gratuito, online, etc, etc. Mas as aulas, essas aulas tutoriais, tal, só vão ficar online por uma semana. E para quem se inscrever? Para quem se inscrever, né? Então, assim, se você quiser assistir o tutorial, daí você se inscreve e participa do evento. Espero que todo mundo vá lá. Esperamos vocês, que, nossa, tá ficando muito legal, gente. Tem muito material legal e tem os grupos também que vocês podem participar. Vamos voltar para o nosso assunto? Porque a gente, assim, fez uma volta... Chegamos no Japão, agora a gente volta. O que a gente está falando hoje sobre perfeição em amigurumis. A gente já sabe eu falei do Japão, né? O amigurumi é uma técnica criada no Japão. E até por isso, só um pouquinho, fugindo mais um pouquinho. Vamos fugir mais um pouco, porque a gente já fugiu um pouco. Só por isso, né? Porque quando eu comecei a fazer amigurumi, uma das primeiras coisas que eu procurei saber era isso, né? Da onde vinha isso? E vem do Japão, né? E a gente sabe que as japonesas adoram miniaturas. Então, acho que na minha cabeça ficou isso, que amigurumi japonês tem que ser miniatura, mas não é. Um exemplo disso é essa dragoa aqui, né? Que eu acho ela linda de viver e ela não é uma miniatura, ela é grande. Tudo bem que eu fiz com fio grosso também, mas ela é grande.
Pode continuar. Agora eu posso continuar? Bom, então estamos falando sobre perfeição dos amigurumi, se isso existe, se não existe. E a gente já chegou à conclusão que perfeição, assim, no mundo ideal não existe. Não. Mas, né, tem coisas que boas práticas no amigurumi. Boas práticas. Bom, e se não existe perfeição, o que você diria que chegam mais perto da perfeição com relação a ponto? Ponto. Tá. Ponto é o seguinte, treino. Treino. Até durante essa semana agora, não sei se a Ana tá online. Acho que não. Não? Aqui em casa estava a Ana comigo e ela está aprendendo a fazer crochê, né? E tem mais um complicante com a Ana, que é uma coisa que eu estou me esforçando para tentar ver se eu acho uma solução, porque ela trabalha com a mão esquerda. Então, se tem alguém aí me assistindo que trabalha com a mão esquerda, deve ter o mesmo problema da Ana. Não tem quase tutoriais e cursos dedicados a quem é canhoto. Não tem quase não, tem alguns sim, mas é mais difícil. E para quem é destro, ensinar um canhoto é mais difícil ainda. E eu sinto isso porque eu tento ensinar a Ana e eu vejo assim, a mão troca, o sentido troca e o ponto fica diferente. Então, quando se fala em ponto perfeito, não existe ponto igual, até por conta disso que eu falei, né? Quem é destro e quem é canhoto já faz ponto diferente. O ponto perfeito é assim, quando você está fazendo, você olha o seu ponto e vê que eles estão todos parecidos, sem um estar mais apertado que o outro, sem uma laçadinha fugindo, a linha não está cortada no meio. Quando está tudo mais ou menos igualzinho, esse é o ponto perfeito. Então, o ponto perfeito ele existe na linha ultra fina e no barbante ultra grosso, no fio de malha, digamos. Ele tem que estar igualado. Né? Esse é o ponto perfeito, acho. O ponto mais próximo da perfeição é isso. E no amigurumi, a regra número 1 do amigurumi é que a trama dele tem que ser tão fechadinha que o enchimento não fuja. Então, no caso do amigurumi, o ponto perfeito ele tem que estar igualado, né? Todos os pontos parecidos, todos os pontos sem aquela coisa de sair fio para um lado para o outro, e fechadinho o suficiente para o enchimento não sair correndo lá de dentro, né? Esse eu acho que é o ponto perfeito do amigurumi. Tá, é isso que eu ia perguntar. Para o amigurumi, se alguém te perguntar qual que é o ponto perfeito para o amigurumi, qual o tipo de ponto? Existe isso? Não existe. Tem vários, né? Eu, ingenuamente, quando eu comecei a fazer amigurumi, achava que sei fazer crochê, sei fazer ponto baixo, tá joia. Mas o ponto baixo aí tem tanta variação, mas tanta variação que eu hoje acho que eu não conheço metade, né? E a gente sabe que tem vários tipos. Então, eu sei que, por exemplo, tem alguns pontos que ficam ponto baixo, variação do ponto baixo, que mesmo sendo ponto baixo e sendo uma variação, ele fica mais apertado que o outro. Fica torcidinho. Quando você faz com a linha, ele tem um brilho diferente. Então, não existe o ponto perfeito, eu acho, para o amigurumi. Eu diria assim, se você quer fazer amigurumi, aprenda o básico do crochê, que é correntinha e ponto baixo. Você sabendo esses dois, você já faz 90% dos amigurumis. Mas eu quero fazer aquele que um ponto entra no centro do outro. Isso aí você vai aprender e vai treinar. Mas se você souber só fazer o ponto baixo, você vai fazer o mesmo amigurumi. Inclusive olhando aqui nos conteúdos gratuitos, você vai ver um monte de coisa que a Teca mostra, como fazer o ponto baixo, como fazer círculo mágico, enfim. Então, se você quiser começar já a treinar aí, é legal dar uma olhada nos conteúdos que tem por aqui. Ou você participa da semana Desafio do Amigurumi Criativo, que lá vai ter um tutorial com o começo de tudo. Isso. A Rosa perguntou, a agulha mais fina ajuda a ficar mais perfeito? Puxa, não ajuda. Porque se você usar uma linha mais grossa, por exemplo, se você usar uma agulha 1,25 numa linha Anne, você vai ter um nozinho, vai ficar muito apertado. Então, assim, o que deixa o ponto mais perfeito é a agulha certa para o fio certo, né? Então, você está usando um fio Anne, use a agulha que você normalmente usaria
E aí você vê se está muito apertado, aquilo que eu falo, está muito apertado, usa uma agulha maior. Está muito frouxo, usa uma agulha menor, né? E é no olhômetro mesmo, você olha e vê como está saindo o seu ponto. Né? Inclusive, só voltando um pouquinho na semana, a gente já colocou nos grupos a lista de materiais que vai usar no projeto. Vaquinha, Então, isso que ela está falando é interessante para caso você queira pegar aquela lista de materiais que está lá, a agulha você já consegue calibrar, ver qual agulha que você vai usar, né? Pegando aquela lista já certinha. Gente, o nosso gato tá ali se lambendo. Desculpa, as duas estão rindo aqui por causa disso. Tá, uma pose ridícula. Ela perguntou se a agulha mais fina ajuda a ficar mais perfeito ou só o ponto interfere, mas eu acho que já... É tudo, né? Na verdade é tudo. É a agulha, a linha, o próprio ponto, a tensão da linha. São coisas que a gente vai calibrando com o tempo. Se não existe perfeição, o que você diria que chega mais perto da perfeição em questão de acabamento? Acabamento. Pois então, questão do acabamento. Aí é o seguinte, o acabamento que a gente normalmente vê e normalmente a gente tenta fazer quando vai fazer a diminuição, usar aquela diminuição invisível. Quando vai fazer costura, usar costura invisível. E assim, quando vai fazer o acabamento, usar material de boa qualidade, fazer um acabamento, se você for colocar um outro material que não seja amigurumi, por exemplo, colocar um velcro, né, no amigurumi, costurar ele, não usar, eu evito usar cola quente, porque a cola quente solta. Então assim, o acabamento perfeito é aquele mais cuidadoso, digamos. Mas isso se aplica quando você quer fazer um amigurumi que você não quer que apareça costura, que você não quer que apareça nada. Porque tem vários bichinhos que a gente vê que são meio rústico, que aparece ele costurado, parece que é feito de retalho, né? Então aqueles pontão, assim. Então o acabamento perfeito vai muito do que você quer apresentar. Né? Mas assim, via de regra, o acabamento perfeito é usar todos os recursos de pontos invisíveis. Então, fazer aumento em ponto invisível, fazer... aumento acho que não tem, né? Diminuição em ponto invisível, costura no ponto invisível. Troca de cor, para não ficar aquele dente, né? Quando a gente troca a cor, vai ficando um dente, assim, cada vez que troca. Então, procurar uma maneira de fazer a troca de cores para não ficar muito dentado. Se for carreira vai e vem, fazer aquela técnica que você faz ponto baixo de trás para frente. Enfim, eu acho que esse é o acabamento perfeito. Sim, e tem outra coisa também, que acho que é o que você vai perguntar logo a seguir, que é sobre a harmonia das coisas. Que assim, não adianta você ter a receita maravilhosa, usar uma linha de ótima qualidade, uma agulha fantástica, um ponto perfeito, você sabe bordar óleos com perfeição. Agora está na moda aqueles óleos russos, né? Que você parece vivo, o olho. Você faz aquilo com uma perfeição absurda. Eu não tenho nem ideia como é que faz aquilo. E aí você faz um amigurumi, faz tudo certinho, põe aqueles óleos e aí você olha para ele e leva um susto. Então tem a harmonia das coisas, sabe? Quando você vai fazer, cuida, por exemplo, combinação de cores, isso é importante, né? Combinação de cores. Eu quero que ele seja feito em cores vibrantes, nada contra. Você pode fazer em cores vibrantes, mas desde que não fique aquela... Vocês já viram assim que tem coisas que é feitas naquelas cores marca-texto, que fica muito bonita. E tem coisas que quando você olha tem um aspecto de sujo. Então... cuidado quando for fazer essa combinação de cores, encontrar uma combinação harmônica de cores. Tudo tem que ser harmonioso. Você olha, você sente assim orgulho do que você fez, não medo, né? Às vezes você faz a receita... A não ser que seja para dar medo, né? A não ser que seja para dar medo. Mas você faz a receita e aí põe enchimento de mais ou põe enchimento de menos,
sabe? Até no enchimento a gente tem que cuidar. Porque tudo, o conjunto da ópera é que faz a diferença. Então, como dizem, né, o diabo mora nos detalhes. Sim, mora nos detalhes. Mas quando você termina, você tem que dar uma olhada crítica geral se está indo tudo certo, né? Quando termina, não, mas quando você está fazendo, está indo tudo certo? Está ficando harmonioso? Ok. Então é isso. Tem que ter um senso crítico e assim, eu acho que muito do que você falou hoje é de para que vai ser aquele amigurumi, o seu objetivo com aquele amigurumi, né? Sim. Porque, enfim, dependendo daquilo que você falou, tem uns que parece que é feito de retalho, mas a intenção dele é parecer que é feito de retalho. Se a intenção não for essa, então tem alguma coisa errada, né? Se ele ficou com essa cara. Pois é, mas é que é bem isso. Às vezes a intenção é que ele seja rústico, é que ele seja feito de retalhos. E às vezes dá mais trabalho você fazer esse que parece que não dá trabalho do que um outro que parece que é muito complicado. Você chega lá para fazer, nem costura tem. Aí você fica, mas onde é que estava a dificuldade desse negócio, né? Porque eu fiz uma vez um ursinho que ele tinha várias costuras com aqueles pontão assim, né? Parece alinhavado. E, cara, me deu um trabalho fazer aquilo. Até porque eu não sei bordar, né? Me deu um trabalho, vocês não têm noção. A agulha... Tá. Finalizar requer carinho, segundo a Célia. Sim, requer. Verdade. Carinho e paciência. A Rosa falou também, tenho dificuldade em fazer diminuições e minha costura também e troca de cores. É aquilo que você falou, né? Troca de cores é um assunto bem interessante da gente tratar. Abordar, de repente. Vocês gostariam que a gente trouxesse aqui para o Papo de Amigurumeira troca de cores? Coloca aí pra gente se é um negócio legal, sei lá. A Rosa falou que já tirou as dúvidas dela, então tá bom. Rosa, que bom. E a Souza a Eliette, eu imagino que seja o seu primeiro nome, né? Acho bem difícil na parte do enchimento. Então, é aquilo que você fala, né? Da ordem, tem que tomar cuidado com a ordem. Não só isso, é que às vezes, e isso é recorrente nas receitas, eu já falei isso, assim como as receitas, muitas delas, não tem aquela parte de montagem, que elas dão muita ênfase assim, faz cabeça, pé, mão, não sei o que, fim. Aí você fica, e começo por onde a montar esse negócio? Então tem muita receita que não dá ênfase a isso. E nenhuma, ou muito poucas, falam sobre o enchimento. E curioso é que eu peguei uma designer, que eu não vou saber quem é agora, que ela fala no meio da receita dela, você começa a pôr enchimento com cuidado. E tem uma receita em particular que ela fala assim, eu demoro 1h30 para encher a cabeça dessa bonequinha. Não é da Caro Created, não? Olha, eu não lembro, pode ser, eu não sei se também não é crochê confete. E quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, que exagero. Mas, realmente, colocar o enchimento, a gente não dá muito valor, mas você tem que tomar cuidado, porque o enchimento, ele pode empelotar, deformar o amigurumi. Se ele ficar faltando, deforma o amigurumi. O amigurumi é uma trama muito flexível, né? Então, você começa a colocar... Se você coloca muito enchimento, ele aceita muito enchimento, mas ele vai abrir os pontos, não vai ficar bonito, né? E quando você vai colocando, você já tem que ir dando a forma nele. Senão, você acaba deformando de tal maneira que parece que você fez até uma outra receita que não tem nada a ver com aquela da foto. Então, colocar o enchimento requer cuidado também. E, infelizmente, as receitas não abordam muito isso. Deixa a vaquinha aí do lado. Não abordam muito isso sobre o enchimento. Então, por exemplo, aqui no Vira-Vira, se você olhar os bracinhos dele, só tem enchimento aqui, na mãozinha. Não tem no bracinho. E isso é proposital. Senão ele ia ficar assim, né? Senão ia ficar, como sempre fala, com cara de estrelinha, né? Se você encher tudo aqui, ele vai ficar com o braço aberto. Então, isso você vai dosando com o tempo. Uhum. Vou pôr em outro lugar para ele não ofuscar a vaquinha. A
Crochê Baby Decor. Crochê Baby Decor, qual o seu nome? Fala aqui pra gente. Ela falou que sim, todos os assuntos são ricos. De repente é um assunto pra gente trazer mesmo, né? A Eliette falou que concorda com você nessa coisa do enchimento. E a Célia falou que encher e modelar, é isso? É isso. E enchendo e modelando, é isso. Bem, falou bem. Bom, e a última pergunta, que eu acho até que está acabando nosso tempo, é: se não existe perfeição, o que você diria que chega mais perto em questão de costura? Então, depende. Meio que acabamento quase, né? Depende, costura e acabamento. A costura invisível, eu assim procuro fazer tudo com costura invisível. É Cláudia. 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 Então, prazer, Cláudia. Eu costumo fazer tudo com costura invisível. Existe também aquela costura da terceira laçada, não sei se vocês estão familiarizados com isso, que é quando a gente junta partes de cores diferentes. Então, você usa a terceira laçada do ponto baixo para fazer essa costura, porque daí não aparece. Se você for juntar uma parte branca e uma preta, você não vai ver nem a linha branca misturada na preta e nem a preta misturada na branca. Costura é complicado porque a gente sempre se perde, né? Especialmente porque a gente faz a costura com aquela agulha de tapeçaria. E eu diria que não é bom fazer com agulha de mão, porque a agulha de mão ela corta o fio no meio, então ela passa no meio do fio. É sempre bom fazer com agulha de tapeçaria. E quanto mais eu faço, mais eu aprendo. Por exemplo, a agulha de tapeçaria, o mais fino que eu consigo usar, sempre sai uma costura melhor, porque ela consegue entrar melhor. Mas depende da linha que você está usando. Se você está usando uma linha grossa, você não vai conseguir passar ela numa agulha fina. Mas a agulha de tapeçaria ela é muito boa, porque ela passa no meio dos pontos, né, sem machucar a linha. Isso é importante. A costura invisível, com o tempo e a prática, você vai vendo que tem como fazer a costura para ela ficar realmente invisível, para ela imitar o ponto. Porque quando você passa ela por cima, quando ela fica do lado visível, digamos, ela tem que ser feita de uma maneira que ela imita o ponto onde ela está. Eu acho que a semana passada eu falei isso. Minha mãe, ela fazia roupa de neném em tricô. E ela fazia uma costura no tricô que você não via costura. E eu, uma vez observando ela, eu via isso, que ela imitava com a agulha o mesmo movimento que o fio do tricô fazia. Então a costura invisível é isso, você imita o fio, o movimento do fio no crochê. Meu nome é Cláudia, tá igualmente, né? Prazer. E a Célia falou: mostra a menina de franja rosa, linda. A boneca coelhinha. Eu também acho ela linda, só para constar. Essa aqui também é da design da Crochê Confete, né? Gente, eu amo a Crochê Confete. Não sei se ela um dia vai me ouvir falando aqui. Ela é muito fofinha. Olha aqui uma coisa, o que são essas pantufas de coelhinho? Eu amo a Crochê Confete. Eu acho assim as bonequinhas dela fantásticas. Vamos mostrar a outra que é a nossa preferida? É a raposinha, né? Para quem está começando, ou para quem está começando não, que é meio chatinha de fazer. Meio difícil. Mas olha, vale muito a pena. Essas receitas, elas são vendidas no Etsy. E assim, não são receitas baratas, mas eu acho assim maravilhosas essas bonequinhas. Essa daí, olha aqui, tem a pantufinha. Ai, gente, eu adoro essa pantufinha. Raposinha, tem até o rabinho da raposinha aqui na pantufa, é muito fofinho. O rabinho dela de raposa, esse cabelinho todo fofo. É muito bonitinha. Tá aí a bonequinha. Então, acho que, não sei, eu não tenho mais perguntas. Você tem mais alguma coisa? Eu tenho alguma pergunta? Você tem mais alguma coisa que você gostaria de... a gente já falou dessa coisa da qualidade, senso crítico, acho que...
Acho que é isso. Sobre o... Lindas demais. A Célia tá perguntando qual fio. Então, a crochê confete, ela usa um fio que eu não consegui descobrir. Quer dizer, consegui. É que ela é... Você falou de onde que ela é? A crochê confete é a Irina, né? A Irina, eu acho que ela é ucraniana. Ela usa um fio que a gente não encontra aqui no Brasil. E eu fiquei muito em dúvida qual era o fio que ela usava, mas ela fala lá que ela usa fio duplo e agulha número 1. Então eu imagino que deve ser um fio muito fino, porque a agulha número 1 é muito fina. Então o fio mais fino que eu consegui encontrar assim com cores variadas para trabalhar foi a Cleia, né? Então eu uso o fio Cleia. Ou essa daqui em especial, por causa da cor, quando eu comecei a fazer, a linha Cleia não tinha essa cor ainda. Então eu comprei aquela linha Queen, que é da Círculo também. Digamos que ela é bem mais cara, né? Ela é nível a esterlina. Mas no geral, né? Essa daqui, no geral, é a linha Cleia fio duplo. Mas aí eu não uso agulha 1, tá? Eu uso 1,25. Que fica grossa para agulha 1, pelo menos para mim, né? E acho que é isso, lindas demais. São muito fofas essas bonecas, a gente é apaixonada pelos designs delas. Eu fico louca, eu compro as receitas, gente, eu tenho um monte de receitas. Desculpem a barulheira. Eu tenho um monte de receita da crochê confete, eu tenho vontade de fazer todas, eu gostaria de ser que nem o Shiva. Vocês já viram a figura do Shiva, que tem um monte de mão assim? Eu queria ser que nem o Shiva, para ter aquele monte de mão e cada mão fazer uma bonequinha. Então, acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Peraí, tem mais uma coisa. Então, mas independente das receitas, vou falar aqui um pouquinho. Independente das receitas, o interessante é, claro, você faz uma bonequinha dessa, é muito linda, concordo, eu adoro fazer essas receitas. Mas, às vezes, é interessante, especialmente quando você está fazendo uma receita comprada, você extrair tudo que ela tem de bom, porque você aprende muito com elas. E começar a ter ideias, tá? Se imaginar criando um amigurumi, tá? Porque fazer receita comprada é legal, mas você gasta para comprar a receita. Então, o legal também é você criar amigurumi, que daí é exclusivo, é seu. Você pode vender o produto, você pode vender a receita, você pode vender como fazer a receita, ou você pode não vender nada disso. O produto é seu, você faz exclusivo, cria uma série deles e vende a série, sabe? Então é isso. Importante que eu queria falar é que eu gosto de fazer receita pronta? Gosto bastante, né? Eu compro, sou uma consumidora bem grande de receitas. É crochê confete, é Ildico, Caro Created, todas elas eu compro. Mas, além de consumir receita pronta, o interessante é criar amigurumis, né? E daí sai essas coisinhas fofinhas, assim. E é isso que você queria dizer, né? Prestar atenção no que você está fazendo para você ir criando essa biblioteca, assim, de coisas que você pode depois aplicar em um amigurumi seu, né? Acho que às vezes a pessoa acha que é tão complicado criar, mas o que é criar? Na verdade, é juntar coisas que você já conhece. Sim. E olha, às vezes você começa criando, não precisa começar criando uma super bonequinha igual a essa, não. Você pega um amigurumi bem simplinho e põe um cachecol nele. Pronto, você já mudou, você já tornou ele único. Você coloca um sapatinho nele. Você entra na internet e tem 1 milhão de tutoriais de sapatinho de amigurumi. Põe uma sainha. Tudo isso você personaliza e torna ele único. Então, e cada receita que a gente compra sempre tem alguma coisa nova. É um ponto novo, é uma costura diferente, é um bordadinho diferente. Com a crochê confete eu aprendi a bordar olhinhos, porque eu já tinha tentado fazer esses olhinhos e não conseguia. Com ela eu consegui. Então, assim, amigurumi, fazer é bom. Prestar atenção no que está fazendo é melhor ainda, porque daí você aprende a reproduzir isso em outros e aí começa a criar os seus. Isso aí.
Então tá, gente. Então acho que agora finalizamos, porque já deve estar mais de 1 hora aí a gente falando. Ainda tem 2 avisos. Quinta-feira, às 19h30, a live Vira-Vira. E a partir do dia 16... A Vira-Vira que vai ser? Que vai ser surpresa de Halloween. Ou um gatinho. E 16 de novembro começa o evento semana... a semana, Desafio do Amigurumi Criativo, né, com toda aquela programação que a gente vai falar sobre criação de amigurumis e vamos treinar com essa menininha que está aqui. Tá bom? Então, muito legal. Então tá. Não terminou porque tudo que ela falou aqui, as receitas Vira-Vira, o YouTube dela, tá tudo no link da bio. Inclusive a inscrição para a semana também tá no link da bio. Para quem chegou agora, a inscrição é 100% gratuita e o evento é online. Não pode esquecer disso. Então tá, agora sim, a gente também amou essa live, foi muito legal. E se vocês tiverem mais temas que vocês querem ver por aqui, deixa aqui pra gente, porque agora a ideia já tá acabando minhas ideias aqui de tema. Então, se vocês puderem deixar aí pra gente, a gente agradece muito. É isso, né? É isso. Então, um beijo, até a próxima. Tchau, gente, Tchau. até. É você que você tá... É isso.